é quem obedece, não é porque é de sangue, não. É verdade. Filho é quem obedece. Como diz o outro, de sangue até pernilongo, né? Porque ele puxa, chupa seu sangue, né? Então... Braga, nós temos um quadro aqui chamado Curte ou Esquece. Vamos Eu vou lá. pedir a produção para colocar aqui o quadro Curte ou Esquece com Luiz Carlos Braga. Opa! Produção, vamos para a primeira imagem, por gentileza. Brasília. Curto muito, muito, muito. Sou apaixonado por essa cidade. Você nasceu na cidade que eu gostaria de morar e você mora na cidade que eu moro, mas um dia eu ainda vou morar lá no Rio de Janeiro. Vai mesmo? Nem que seja por 6 meses. Mora só por 6 meses, aí vale a pena. Mas eu sou apaixonado por essa cidade. Muitas lembranças aí nesse congresso, Braga? Nossa, cara, já caminhei muito aí dentro. Já caminhei muito. E você sabe que quando inventaram o celular não pegava lá dentro. Aí a gente estava fazendo, a gente tinha que vir para a rampa para poder falar no celular. Mas isso aí tem história. Isso aí, manifestações. Sensacional, cara. São histórias assim de histórias do Brasil mesmo, né? Você teve o impeachment, você teve diretas, a gente, na época eu estava no Rio, mas a gente veio para cá. Enfim, todas essas coisas de política mesmo e assim, o meandro do poder, você poder conhecer as pessoas que trabalham com as leis, quem são esses deputados, esses senadores, que você acaba descobrindo que são gente como a gente. Não tem nada de especial. São pessoas comuns que receberam um cheque da população para estar ali representando. Mas eu gosto muito de ver Brasília sem isso aí. A Brasília cidade mesmo, a Brasília pé no chão, a Brasília de verdade. Porque aí a gente sabe que de Brasília mesmo aí dentro tem pouca gente. Tem muita gente de fora, né? Que não entende Brasília. E se as pessoas, às vezes, já fui até ofendido em algumas viagens por ser de Brasília, se as pessoas entendessem que como se diz, é a casa dos problemas, né? Exato. Do Brasil inteiro que vem ser solucionado aqui na nossa cidade, né? Mas a energia daquela época, Braga, que você trabalhava lá, com a energia de hoje, você sente alguma diferença? Assim, eu não sou muito... Eu gosto muito da minha história, mas eu não gosto muito de ser saudosista, não. Tenho um pouco de medo, sabe? Mas assim, hoje eu vejo que é outra coisa. Aqueles políticos que você conheceu, Itamar... É outra coisa. Aquela turma... É outra coisa. É outra coisa. Você tinha uma... Era mais pelo povo do que por eles. Por eles. Era uma coisa... Era diferente. Era diferente. Ulisses Guimarães. Hoje aquela história de que... Eu até brinco, eu falo, gente, na época do impeachment do Collor, a coisa mais difícil pra gente era ter uma entrevista com o ministro do Supremo. Hoje a coisa mais fácil do mundo é ter uma entrevista com o ministro do Supremo. Tá tuitando. Todo mundo está tuitando. Então, assim, eu acho que mudou no geral. A questão política ela mudou muito. Hoje você tem canais de televisão, você tem TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, TV Supremo, TV STJ, TV não sei o quê, papapá, e os caras querem aparecer. Aparecer para que as pessoas falem, nossa, olha lá, que cara legal, conheço aquele cara. O cara acaba virando um artista sem ser artista, né? Nem saber fazer arte, mas enfim. Mas tirando essa parte podre, Brasília é apaixonante, eu sou apaixonado. É claro que Luiz Carlos Braga curte a nossa querida capital do país, muito. Brasília. Próximo diretor, Rede Record, Rede Globo, TV Brasil, suas 3 casas aí. Olha, o único lugar das 3 em que foi uma coisa muito providencial e que eu saí assim feliz, alegre, foi a TV Brasil. Aprendi o que eu sei, comecei na TV Globo, foi muito legal, foram anos da minha vida. Teve contato com o senhor Roberto Marinho? Tive alguns contatos com o Dr. Roberto. Alguma palavra, algum conselho, alguma chave, código que ele deixou e você guardou? Dr. Roberto era uma coisa assim, ele entrava na TV Globo, por exemplo, tinham 300 funcionários. Ele sabia os nomes, cara. Era uma coisa assim que eu não sei se hoje algum empresário numa grande empresa ele consegue fazer isso. Mas era um cara que ele tinha uma visão de mundo
e uma visão das coisas. Antes da gente ter internet, antes da gente ter TV a cabo, ele fez uma reunião com os apresentadores. Ele pouco se metia na televisão, mas uma vez por ano ele era tipo uma confraternização. Eles chegaram e falaram assim: olha, daqui a pouco a televisão aberta vai ser uma coisa regional. Nós vamos ter uma coisa grande em que vai mostrar o mundo, vai mostrar o país, e a TV aberta, como a gente conhece hoje, vai virar uma coisa regional. E são os jornais locais, né, que crescem Sim. a cada vez, e a gente tem essa coisa das TVs a cabo, que você o tempo inteiro está antenado no mundo. Era um cara que começou com quase 70 anos e criou o império que criou. Assim, tenho muito orgulho de ter trabalhado na Globo, tenho muito orgulho do que eu aprendi lá dentro, e na TV Record também. Passei 12 anos lá, saí de uma forma que me deixou muito triste. TV Record foi a primeira TV do Brasil? Não, foi a Tupi. Foi a Tupi. Que virou Record. Né? Aí depois veio a Record. Mas assim, também o tempo que eu tive lá, fiz o que eu tinha que fazer. Deixou muitos gostei, amigos. Deixei muitos amigos, tanto numa casa quanto na outra. E a TV Brasil, que foi a que eu fiquei menos tempo, no Rio de Janeiro. E deixei lá também grandes amigos, agora os meus amigos cariocas. E sempre falo, não, quando vier aqui e tal, passa aqui. E é um lugar que eu tenho um carinho especial. Braga, Globo, Roberto Marinho, você falou que ele não interferia muito, parecia ali, mas tinha uma diretriz? Tinha, com certeza. Com certeza. Você sabia, a gente tinha a orientação das chefias, né? Porque, por exemplo, você tinha um diretor de jornalismo geral, que o Roberto Marinho que escolhia, né? E alinhado com o pensamento dele. Com o pensamento dele. E assim como o pensamento dele, esse diretor chegava e falava assim, gente, ó, o pensamento é esse. E o que você acha que pode ter acontecido hoje? O filho tem uma diretriz, um pensamento diferente, liberou para cada um pensar da forma que quer. Rapaz, porque quando vinha lá de cima uma diretriz... Eu acho que o comportamento da TV Globo, ela não seria o que foi se o Dr. Roberto estivesse vivo. Ela não seria, chegaria. Não seria. Porque o SBT, quando o Silvio Santos estava à frente, parece que também tinha uma diretriz, né, e que era seguido ali a diretriz do Silvio. E você tem, né? Por exemplo, e todos eles, não adianta, cada um tem sua política e você tem que fazer o jogo político, né? A TV Globo ficou fazendo pirracinha, batendo pé e tal. E eu falo que, me perdoem os meus amigos, mas na época em que a gente não tinha nada dessas coisas aí, o pessoal de jornal dizia que quem trabalhava em televisão não tinha inteligência, era só beleza e voz bonita. E a gente conseguia provar que não, que a gente sabia ser jornalista, sabia fazer as coisas. E hoje a TV resolveu aproveitar muita gente de jornal. Então você vê, por exemplo, hoje um Jornal Nacional, que é a crítica que eu faço, o Jornal Nacional da TV Globo, ele quase não tem imagem, ele é tudo texto. Sim. E fica o repórter lendo o texto todinho. Bastava um repórter fazer, na minha época, ele falou assim, o ministro disse que o relatório... Não sei. Hoje eles mostram o relatório, aí eles mostram 3 minutos do ministro falando, ou então eles colocam assim, o ministro disse que, abre aspas, cara, o ministro disse... Aí a minha fonte me disse, cara, você é jornalista, você tem a obrigação de ter fonte, você não precisa ficar dizendo a ninguém para que você conversou com a sua fonte. Olha, segundo o Ministério, é isso. Então eu acho assim, a Globo, ela meio que... ela virou jornal impresso, eu acho. Eu acho que o grande pecado que a TV Globo comete atualmente é esse. Ela virou um jornal impresso. Enfim, das 3 aí, a que hoje me dá mais carinho é a TV Brasil. Curte as 3? Curto as 3. Claro que o Braga curte TV Globo, TV Record, TV Brasil. Próximo diretor... Henrique Chaves. Henrique Chaves. Você sabe que eu chamo o Henrique Chaves de tio, né? Olha aí, Henrique. Tio Henrique. Eu chamo ele de tio Henrique. E é um cara que eu curto. Ele tem... o estilo dele, e é um cara que faz o que tem que fazer, do jeito dele, da forma dele. A gente faz jornalismos muito diferentes, estilos diferentes, mas admiro muito o Henrique e a dedicação desse cara. Esse cara
é nota Ele 1000. consegue comunicar muito bem com a massa. Muito. Consegue comunicar com a massa. Teve aqui, entrevistei ele, contou aqui uma história inusitada. Ele foi quando a polícia foi fazer a simulação do assassinato do Mário Eugênio, ele foi o Mário Eugênio. Olha aí, eu não sabia dessa história. Ele foi o Mário Eugênio. Inclusive, ele era muito parecido com o Mário Eugênio na época. Henrique é de Sobradinho, né? Sobradinho. Filho de Sobradinho, faz uma propaganda de Sobradinho. Aí de quem mexer com Sobradinho. Mas essa figura aí é querida, tá no coração. Henrique Chaves, claro que Luiz Carlos Braga curte. Próximo diretor, Fred Linhares. Fred Linhares, fui muito amigo do pai dele, radialista, né? E ligava para mim, quer dizer, muito amigo. Ele ligava para mim de madrugada. Braga, tem uma notícia boa para você, tal, babá. O Fred é uma figura que lembra muito o pai dele. Já brinquei com ele uma vez que no dia que ele falar mais baixo, eu vou virar fã dele. Que eu acho que ele grita demais, mas é o estilo dele. É que não adianta, cada um tem seu estilo. Mas é um cara muito queridão também. Acho que é um cara simples e é um cara que não pode perder a simplicidade. E agora foi eleito deputado federal. Foi eleito deputado, foi muito bem votado. É um cara que provavelmente vai representar muito bem a população brasileira no Congresso. Tô curtindo, mas se sair fora da linha, dou uns pega nele que eu tenho certeza que o pai dele ia me autorizar. Claro que Luiz Carlos Braga curte Fred Linhares. Próximo diretor, Antônio de Castro. Antônio de Castro. O Antônio, quando eu apresentava, o Antônio me substituiu no DFTV. E o Antônio era repórter, foi repórter, fez reportagens especiais para o DFTV. Depois veio a Globo News, ele foi ser repórter da Globo News. E quando eu saí da TV, o Antônio assumiu o meu lugar. Acho que eu fui muito bem substituído. O Antônio é um cara assim querido por muita gente. Dedicado, né? De vez em quando também estressa, como eu estressava. E ele sabe que no cargo que ele está, a gente é muito cobrado pela chefia e a gente tem que cobrar. E acho que ele faz um trabalho bacana. Braga, eu tenho uma lembrança do Antônio, acho que 2006. Eu tenho um amigo que era presidente da Lies, da Federação de Carnaval, Liga de Carnaval. E foi marcada uma entrevista 6h da manhã, lá no Sambódromo, na Ceilândia. E esse meu amigo me chamou, pô, vamos lá. Ele estava sem carro, me leva lá, tem uma entrevista. E era o Antônio que ia fazer? Era o Antônio que estava lá. Meu irmão, um frio. Tinha tido, acho que a primeira noite de carnaval, era a segunda noite de carnaval, a gente tinha passado gente a boa, noite. Gente Chegamos boa. lá, o Antônio estava lá. Depois que vi que ele assumiu a direção de jornalismo da Globo. Eu não posso falar assim, grande amigo. Não. Porque a gente sempre teve só um contato ali profissional. Sim. Na TV Globo mesmo. Mas é um cara que eu acho que faz um trabalho muito bem feito, muito legal. Foi pego de surpresa na época para me substituir e ficou aquela, será que vai ser provisório, será que vai ser definitivo? Mas ficou definitivo, está aí até hoje, mostrando que tem valor e que sabe fazer, né? Claro que Luiz Carlos Braga curte Antônio de Castro. Próximo diretor. Esse rapaz é o diretor Rafael, o nome dele? Rafael, né? Foi um menino que foi esfaqueado, não foi? Gabriel, um jovem jornalista da Globo, repórter, né? Da Globo, e foi esfaqueado no Sudoeste. Eu não o conheço. Pessoalmente eu não conheço. Um problema mas sério. Foi assim, passou por um problema sério. Eu não vejo assim... O que aconteceu com ele, eu acho que não foi pelo fato dele ser jornalista, mas foi pelo fato da oportunidade fez o ladrão. Ele estava de noite ali, em frente ao prédio onde ele morava, os caras apareceram ali e eu acho que provavelmente, não sei como é que foi a investigação policial, mas nem sabiam quem ele era, né? Foram assaltar e esfaquearam ele, né? Você acha que foi homofobia? Rapaz, chegou a suspeitar, né? Ou falaram alguma coisa na imprensa? Eu acho que, assim, a não ser que conhecessem ele, mas pelo que eu vi, eram os meninos que não conhecia. Cara, não estava no bar que ele estava. Eu não sei. Eu, sinceramente... mas era uma promessa do jornalismo. Mas ele está de volta já, né? Me parece que ele está de volta, né? Não sei se ele está no então, DF1. Assim, agora é superar, né? Porque imagina o trauma de um cara desse, né? Que
tomamos uma facada. A gente teve o Rogério Hipólito, que era diretor de esportes da TV Globo aqui em Brasília. O Rogério também passou por uma coisa dessa. Ele morava em Planaltina, estava no ponto de ônibus de madrugada, foi assaltado e o cara esfaqueou ele. Ele fala que ali passou a ser o segundo aniversário dele, porque é um troço... Eu só acho que isso aí é triste porque mostra que a cidade que eu gosto, que eu sou fã, é uma cidade que ainda tem essas diferenças todas que provocam essa violência toda, né? Mas... Espero que esteja bem o Gabriel. Vai estar, com certeza. Logo volte aí, porque é um rapaz de futuro. Claro que curte, né, Braga? Curto. Curte o Gabriel. Próximo diretor? Marcão do Povo. O Marcão. Marcão do Povo. Esse cara, ele não é normal, não. Ele é doido. É um cara que a Record também buscou em Goiânia. Queria que fosse um quadro mais popular possível. Ele veio para o Balanço Geral? Ele veio para o Balanço Geral, que até o Henrique foi pego de surpresa. O Henrique ficou sabendo pela internet substituído. Que tinha sido substituído. Aí arrumaram outro programa para o Henrique, botaram ele lá no Balanço Geral. Não deu certo, todo mundo viu que tinha uma coisa muito exagerada. E aí tem até a foto da cantora Ludmilla ali, né? Foi aquele episódio infeliz. Foi o episódio infeliz em que ele chamou a Ludmilla de macaca, e criticando porque ela não quis aceitar tirar foto com os fãs ou dar autógrafo, não sei. E aí ele acabou sendo desligado da emissora e teve a sorte de alguém em São Paulo gostar dele e foi para o SBT e apresenta hoje um programa. Agora, assim, é um cara que sempre foi muito engraçado. Falar, assim, às vezes é aquilo que eu falo, né? Você vai falar, a gente já falou isso aqui hoje, mas pensa antes de falar. O ao vivo, né, Braga? É muito difícil. O ao vivo é muito complicado. Infeliz. Eu sempre gostei muito de fazer ao vivo. Eu acho que ao vivo eu fico mais descontraído. Eu gosto. Mas, assim, tem muita gente que no vivo ela acaba derrapando onde não devia derrapar. Personifica, né? Ele fez uma coisa completamente condenável, pagou por isso e, por sorte, foi lá, está lá fazendo sucesso. É um cara que eu não tenho, mas curto também, né? Porque é um cara que faz o trabalho dele, errou, mas provavelmente não vai cometer esse erro nunca mais, né? Espero que não. Tomara. Claro que Luiz Carlos Braga curte Marcão do Povo, não curte a situação que aconteceu com a Ludmilla, mas curte o profissional. Próximo diretor, Ronan Carlos. Quem é? Cara, olha, eu vou te falar, na hora que eu olhei assim, falei, cara, isso aqui tá parecendo aqueles caras lá de Dubai, aqueles caras que sai do jato, pega a lancha, aí a lancha também voa. Esse cara não tem nem o que falar. É uma figura que já falei aqui hoje. Eu acho que não tem como não gostar do Ronan. Eu acho que, Ronan, não sei, mas eu acho que se você tiver algum inimigo, coitado desse inimigo. Eu devo ter, irmão. E vou te falar, coitado dele, porque ele perde de ter um grande amigo. Pois é. Porque por mim eu não teria inimigos nenhum. Mas nenhum. É aquilo que eu falo. São 3 tipos de pessoas que a gente não tem que esquecer nunca na vida, né? Quem te deixou nos seus momentos difíceis, quem está do seu lado nos seus momentos difíceis e quem te botou nos seus momentos difíceis. São os 3 tipos de pessoas que não esquece. E eu vou falar uma coisa, pode anotar, pode escrever, pode reproduzir. Nos momentos difíceis, quem é amigo desse cara está com ele e ele está com você. Nos momentos difíceis, ele te orienta a acreditar no homem lá de cima, a ter fé no homem lá de cima, com o testemunho dele, mostrando que você é capaz de superar qualquer dificuldade. É só acreditar em Ronan e ter fé. Esse eu curto pra caramba. Obrigado, meu amigo. Próximo diretor, Ibanez Rocha. Nosso atual governador reeleito. Olha, eu vou pular esse e nós vamos fazer isso daqui a uns 100 dias. Porque eu acho o seguinte, o governador Ibanez está tendo uma segunda chance de fazer o que ele deixou de fazer e melhorar o que pode ser melhorado. Mas é assim, eu acho que aquilo que a gente estava falando, a maioria escolheu.
o governador Ibanez. E eu acho que ele tem toda a capacidade de fazer disso aqui um lugar espetacular. E ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer e ele precisa escolher as pessoas certas para que ajudem ele a fazer esse segundo governo Tem boa dele. intenção, Braga? Eu acho que tem. Eu também. Eu acho que tem. Eu acho que ele tem muito boa intenção. Eu conversei algumas vezes com ele. Ele até, eu acho que foi sacanagem, que ele falou que me assistia na televisão quando estava na faculdade. Acho que a nossa diferença de idade não é tão grande assim, mas enfim. Mas é um cara que eu acho que aquilo que a gente falou, o político, ele é odiado e amado. Ele tem isso, mas foi um cara que ele não acreditava que ele ganharia no primeiro turno, ganhou, e eu acho que esse foi o maior presente que Brasília deu a ele, e cabe a ele agora retribuir, fazendo de Brasília o melhor lugar do mundo para se viver. E ele tem essa capacidade. Pegou 2 anos de pandemia, pois 2 anos e pouquinho, teve isso, né? Isso é complicado. Né? Ele foi equilibrado. Foi. Fechou quando precisava fechar, abriu quando precisava abrir. E ele já falou que uma das prioridades dele, desse governo, é resolver a questão da saúde, que ele quis resolver no primeiro governo, mas ficou complicado. E também teve essa coisa da pandemia, né? E agora, nesse segundo governo, pelo menos durante a campanha, ele me falou isso, que ele quer resolver de vez esse problema da saúde. Acabar com essa questão de tanta dificuldade da população em ter acesso a uma saúde pública de qualidade. Porque não adianta, atendemos 500 mil. Ok, mas teve qualidade no atendimento? Foi resolvido o problema? Né? E é isso que eu acredito que ele possa resolver, por isso eu curto o governador. Luiz Carlos Braga curte Ibanez Rocha, próximo diretor. Jair Messias Bolsonaro, nosso atual presidente. Olha, aquilo que eu falo, eu tenho muitas críticas ao governo do presidente Bolsonaro, mas uma das coisas que eu acho que ele foi um cara assim verdadeiro, porque ele em momento nenhum falava assim: ô Ronan, eu gosto muito de você, tal, como a gente vê muito político falando. Ele, se não gostar de você, primeiro, ou ele não falou, ou ele não mentiu, né? Então, então eu acho assim, esse ponto, eu acho que ele teve muita boa intenção. Agora, ele me lembrava muito a forma de governar do presidente Collor. O presidente Collor, quando disse que não precisava do Congresso, o Congresso foi e tirou ele. Ele, da forma dele querer resolver as coisas e ficar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a impressão que me dava é que ele assim, não gostava muito daqueles cara atrás assim, olha, faz isso, olha, não vou fazer não. E isso pode ter sido muitas vozes. Sabe? Ouviu muitas vozes. Mas assim, cometeu alguns erros, acho que cometeu, como todo mundo que passou pela presidência da República cometeu. Braga, você foi porta-voz do Planalto e você é jornalista. Essas críticas que o Bolsonaro recebeu, eu já vi ele fazendo algumas grosserias lá, retribuindo grosserias também, né? Claro. Você acha que ele foi muito mal com os jornalistas, assim, como foi pintado? Olha, é assim, eu acho que é complicado isso, porque, por exemplo, o Ronan... Porque eu não vi em nenhum governo algum jornalista falar com ele como... Não falar com os outros como falava com ele. Pelo contrário. Como dirigir direto a ele, que, por questionar. Exemplo, ele se expôs demais. Nessa questão ali de sair do palácio, parar. Então, por exemplo, o Itamar Franco, a gente só conseguia falar com ele quando ele chegava no palácio para trabalhar e se a gente estivesse ali perto da entrada da garagem. O Fernando Henrique... não era todo dia. Não era todo dia. O Fernando Henrique marcava. Dia tal, não sei o quê, e o Itamar também. E ele, assim, ele se expôs demais. Aquele ditado, então, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Eu acho. Foi algum, tipo assim, e ele não precisava disso. Ele podia ter, mas eu imagino quão difícil deve ser ter sido assessor dele. Porque ele provavelmente não ouvia o assessor. O assessor, não, presidente, não para não, vou parar. E aquilo...
Eu acho que ele teve muito a linguagem popular que incomodou muita gente. Não era nada forçado. Então, por exemplo, ele é o tipo do cara que a gente estava falando aqui agora. Vai fazer ao vivo? Cara, pensa antes de falar. Sabe aquela coisa de supetão? E era o que acontecia com ele. Ele falava de supetão. Aí ele falava de supetão, ele é o presidente da República. A bolsa cai, aí os cara o dólar sobe, pois é, aí o investimento que não vem. Aí os caras já estão procurando um cabelo em ovo lá. Isso. Ele vai lá e dá todo dia matéria para ser verdade. Foi um período muito rico de reportagens, né? Porque neguinho... Não, você pegava o jornal, só era Jair. O tempo inteiro. Eu falo tanto da liturgia do cargo que eu vi repórteres falando com ele, você chama ele de senhor presidente. Jair. Impressionante, né? Então cobrava muito esse respeito, mas também não se respeitava como deveria. Mas eu acho que, olha, se tudo caminhar do jeito que está caminhando, eu não sei. Eu acho que ele, provavelmente, daqui a 4 anos, está de tem volta. uma nova chance. Eu acho que sim. Curte ou esquece, Braga? Acho que curte. Luiz Carlos Braga... Pela parte da história, né? Curte pela parte da história, Jair Messias Bolsonaro. Próximo diretor... Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, Gozado, eu sempre fui muito cuidadoso com as minhas posições políticas, sempre gostei. Me assusta um pouco o fato de você ter uma pessoa que foi condenada em várias instâncias, ter virado presidente, porque foram anuladas todas as condenações. Aí você para e pensa, mas gente, então todos esses juízes que julgaram isso estavam errados, tal. Então eu fico um pouco meio na balança. Será que todos os outros julgamentos desses juízes não ficam? Pois é. Tipo assim... Mas é assim, é um cara que fez uma história, assim como eu estava falando que o Bolsonaro, ele tem essa parte da história que eu acho que é uma parte interessante, é uma parte que fica. Eu acho que o Lula, ele passou 8 anos e é gozado porque nessas eleições se discutiu muito. Governo Lula, governo Bolsonaro, tal. Todo mundo esqueceu que teve uma Dilma no meio. Sabe, foram 8 anos de Lula, 4, 5, 6 de Dilma, mas todo mundo esquece. Você vê em campanha nenhuma, ninguém falava do governo Dilma. Era como se do Lula tivesse passado direto para o Bolsonaro. E assim, ele é um grande político. Ele é um grande político e ele tem o dom da palavra, que é importante para quem quer ser político. É um cara que vem lá de trás, que veio lá de baixo, se perdeu no caminho, provavelmente em algum momento. Se achou depois, provavelmente também em algum momento. É um cara que eu curto pela história também que esse cara fez no país e que agora, como eu disse com o Ibanez, me dá 100 dias aí para eu dizer se eu curto ou se eu esqueço, para ver, porque eu acho que uma avaliação de um novo governo dele, eu tenho que esperar 100 dias. O que a gente está vendo aí é que, por exemplo, ele está fazendo uma coisa que ele não fazia, que é também o que foi a corda do Bolsonaro, falar o que ele pensa. Ele, por exemplo, agora está comprando briga com o mercado financeiro. Não dá para fazer isso num país que precisa do mercado financeiro para resolver o problema social. O problema social não pode ser separado da parte financeira do país. Enfim, me dá 100 dias, eu te digo se eu curto ou se eu esqueço. Luiz Carlos Braga pediu 100 dias de prazo para definir se curte ou não curte Luiz Inácio Lula da Silva. Próximo diretor. Abandonos e maus tratos em animais é crime. Lei federal. Olha, isso é o deputado Fred, deputado de Minas Gerais, o projeto da lei sanção é dele. Eu acho isso fantástico. É crime. Quem tem... assim, você não gosta de bicho? Não maltrata. Esquece. Você vê. Porque assim, quem convive com um bichinho desse, cara, é um troço impressionante, né? Primeiro, você pode ser o FDP maior do mundo. Quando você chegar em casa, ele vai fazer uma alegria, vai te receber uma alegria como se você fosse a melhor pessoa do mundo. Então, cara, é um troço assim que
durante a minha briga, eu passei alguns anos brigando sobre essa questão de maus tratos de animais. Eu vi muitas coisas assim horripilantes, cara, assim, inacreditáveis que se faziam com os bichos. Muitos desses eu acabei levando para minha casa. E o pior, né, Braga? Quando uma pessoa agride a outra, simultaneamente se agride, o pior é você agredir um animal que não, cara, te fez nada. Nada, do nada, é maldade mesmo. A gente que fala o espéciezinha, né? A espécie humana é a que tem essa questão da maldade, né? Porque os bichinhos ali, eles podem até brigar entre eles, morder um, mas eles fazem da forma inocente deles, eles não fazem para te prejudicar, né? Não é isso pelo prazer de te ver sofrer. Então eu acho assim, a gente ainda tem muito caso acontecendo no país e foi legal, a gente já tem essa lei de sanção aí e a consciência das pessoas mudou bastante, ela cresceu bastante para essa questão de denúncia, delegacia especializada. Então eu acho muito legal, eu curto demais. Na pandemia as pessoas viram tanto que um animal é importante para te fazer companhia, né? Eu curto muito. Claro que Luiz Carlos Braga curte essa lei que protege os nossos pequenos aí. Próximo diretor. Esse aí, essa dupla dinâmica sou aí. Eu, Joaquim e Jorginho. Joaquim e Jorginho são dois macaquinhos prego, que são meus filhos caçulas. Estão comigo já, Joaquim tem 6 anos, Jorginho tem 4. São dois macaquinhos prego, como eu falei. São autorizados pelo IBAMA, né? Estão aí na minha casa. E são assim... Chegou com quantos anos? Cara, você, Braga? eles chegaram pequenininhos. E não foge não, Braga? Não, eles ficam soltos. Aí, por exemplo, de noite, agora não tem ninguém em casa. Aí eles têm um viveiro grandão, mas eles tem cachorro lá, tá? Não pensem lá. Porque os cachorros... os cachorros têm pavor deles. Eles puxam o rabo do cachorro, puxam a orelha. Infernizam os cachorros. Mas é muito legal. É assim, é uma companhia também fantástica. São 2 crianças que, se você deixar, eles arrebentam tudo que eles têm pela frente. Né? Braga, você vai vendo muita similaridade ali com o ser humano, a inteligência. Cara, é impressionante. Né? Porque é impressionante. Nossos cachorros aí, você olha para ele sabe. Mas é impressionante isso. Eu acho que todos os bichos, o olhar do bicho, primeiro que o animal ele tem um olhar inocente. Por mais feroz que seja, você olha os olhos de um leão, de um rinoceronte, é um troço impressionante. Agora, eles, na irracionalidade deles, eles entendem a nossa racionalidade melhor que ninguém. E o perfil, Braga? Você acha que puxa o perfil? Porque lá em casa tinha o Thor e o Lioto. O Thor tinha meu perfil, o Lioto o perfil da minha esposa. Eu, por exemplo, lá em casa é assim, todo mundo pula em mim. No meu filho ninguém pula. Eu, quando abro a garagem de casa, todo mundo foge. Meu filho abre, ninguém foge. Então, assim, eu sou aquele cara que, por exemplo, eu me jogo no chão. Eu não nasci para educar bicho. Não, sério mesmo. Não nasci para educar bicho. Para mim, eu gosto de bicho mesmo pulando no meu colo, puxando minha roupa, pisando no meu chinelo. Mas eles refletem muito, eles sabem. Então, por exemplo, Sentem, né? Quando eles estão comigo, o comportamento deles é um. Quando eles não estão comigo, o comportamento deles é outro. E nesse tempo que você ficou no Rio, longe deles? Rapaz, eu sofri e eles também. Tanto que foi tudo no esquema, ficou no esquema, mas todo mundo emagreceu. O sentimento mesmo, né? Todo mundo emagreceu, uns ficaram doentinhos, tal, mas desde março eu estou de volta agora, tá todo mundo entrou no Papai chegou. Papai chegou. Joaquim e Jorginho. E Jorginho. Claro que Luiz Carlos Braga curte Joaquim e Jorginho. Próximo diretor. Rapaz, olha só que figura. Isso aí é minha formatura como jornalista. Agora, olha o sujeito de camisa florida, peito aberto, calça branca. Tá parecendo o Sérgio Malandro aí, pô. Cara. Olha lá. E assim, esse aqui é o Vilas Boas Correia, que era um jornalista ele foi o paraninfo da turma, jornalista do Jornal do Brasil. O outro era um professor, não consigo me lembrar o nome dele, era um professor da faculdade.
Mas você vê todo mundo de terno e gravata e eu de camisa florida. Por que eu tô de camisa florida aí? Calça branca. Calça branca. Devia estar com All-Star aí no pé. Ah, com certeza, e carteira da Company no bolso. Mas aí é um tempo bom, saudade. Quantos anos aí, Braga? 22? Por aí, 20 e pouquinho. Queimado de praia, meu pai me sustentava ainda, não tinha que esquentar a cabeça. Você pegou o período ali, Pizzaria Guanabara, no Baixo Leblon ali? Peguei. A gente tinha, no Rio era assim, era tudo muito longe, né? A gente morava, meus avós moravam no Meier e no Engenho de Dentro, que era subúrbio. E com meu pai a gente morava em Copacabana, na Barata Ribeiro, cara. Duas da praia. E era muito assim, a gente vivia mais ali mesmo. Então, por exemplo, final de semana, meu pai pegava a Vermaguete dele, aí a gente ia lá para casa dos nossos avós, ou no Meier ou no Engenho de Dentro e tal. Então, por que é sacaneio tanto o Meier, Braga? Assim, porque o Meier é engraçado, é um lugar que tem tudo, é um lugar bacana. A Fátima Bernardes, mais uma vez falando da Fátima aqui, a família dela é toda do Meier, mas é assim, é porque é um subúrbio e o povo tem que sacanear. O Paulo Gustavo, né, que morreu, tudo, né, a pensão era no Meier e não sei o quê, porque, e assim, as pessoas, Zona Norte, aí as pessoas Entre tapas e beijos também, as meninas, quando não conseguiam pagar o aluguel em Copacabana, vamos voltar para o Meier. É um lugar, aluguel é mais barato, é tudo mais barato, mas é assim, eu passei boa parte da minha infância visitando meus avós no Meier. Saía da Zona Sul? Saía da Zona Sul e ia para lá. Às vezes a gente ficava bravo, né? Porque chegava final de semana que a gente queria ir para a praia, tinha que ir para o Meier, lanchar com a vovó. Claro que mas curto muito. Luiz Carlos Braga curte a sua formatura aí, foi um dia especial, em que ele abriu mão de ser veterinário, médico veterinário, para virar com essa cara jornalista. Aí, ninguém ia acreditar em mim como veterinário, né? Imagina. Próximo diretor. Esse é meu filhote, Alan. Alan está com 27. Alan Braga. Alan está com 27 anos hoje. Novo, hein, Braga? 27. Alan, tá. Aí se apaixonou, quis casar. Eu fui contra, falei, não vai casar não, vai namorar, não sei o quê. Aí você sabe que teve um dia que eu estava trabalhando, e aí tocou meu telefone, eu atendi, pai. Falei, oi filho, o que você está fazendo? Falei, estou trabalhando. Você tem uma meia horinha para sair daí? Eu falei, não, pai, dá um jeito de sair daí. Eu falei, mas para quê? Porque eu estou casando aqui no cartório. Descontou, né? Cara, ele não me falou nada. Fez igual você fez com seu pai com a faculdade. Pois é, da faculdade. Aí eu saí da TV, eu estava aqui na Record já. E fui lá para testemunhar o casamento dele. Cheguei lá, não entendi nada. Eu falei, vocês são malucos, como é que vocês vão fazer isso, tal? Ele falou, não, tal. E para ele fazer a papelada, os trâmites todos, ele conseguiu, não sei como, atestar de pobreza. Ele não pagou nada no cartório, taxa nenhuma. Eu falei, você é louco. E aí casou. Ou vontade de casar. Vontade de casar. E tem um filhote agora. Tem um filhote que a gente fala, né? Filho é bom, mas neto é 10 vezes melhor. Claro que Luiz Carlos Braga curto Alan Braga. Próximo diretor. Tá aí. Esse é o Luiz Felipe. Ele me chama de vovô Buiú, porque eu tenho mania de botar apelido nas pessoas. Eu chamo ele de Buiú. Mas por que Buiú? Eu falei, sei lá, Buiú. Buiú. Buiú era um negro, personagem da Praça é Nossa, não era? Pois é, já me falaram isso, mas não foi nem por isso. Eu comecei a chamar ele de Buiú. Aí ele brinca, ele só me chama de vovô Buiú. Ele não me chama de vovô Luiz, é vovô Buiú. E é uma figurinha, cara. É uma figurinha que anima muito, anima a vida da gente, cara. Impressionante. Tá com quantos anos, Braga? Tá com 3 anos. 3 aninhos. 3 anos. Galego, hein? A mãe é galega? A mãe é galegona. Aí a gente até fala, faltou só o olho azul, que a mãe tem o olho azulzinho, o olho dele é mais claro, né? Aí é por causa da iluminação, mas não ficou azul igual o da mãe, não. Luiz Felipe, mas Schneider Braga. Mas é uma figurinha, cara, adora Schneider, Schneider Braga. Alemão? Ela é Débora de Schneider. E Schneider tem na Globo, não tem? Não, tinha o Schroeder. Schroeder. Que foi diretor da Globo, não é mais? Foi diretor. E ele, assim, adora os bichos, monta nos cachorros.
e, enfim, faz a festa. E vocês estão lá, convivem no mesmo local, né, Braga? É. Tá vendo ele todo dia? Todo dia. Quase todo dia, porque ele vai para creche, né? Aí ele vai cedo e aí quando ele chega também, o vovô meio que já está dormindo. Mas no fim de semana a gente tem compromisso sempre marcado. Claro que meu querido amigo Luiz Carlos Braga curte o seu netinho, o Luiz Felipe. Beijão, Luiz Felipe. Você é bonitão, cara. Vai dar trabalho aí na rua. Figura. Próximo diretor. E essa galerinha aí? Aqui sou eu, né? Apertando o beiço ali, o lábio. Eu e meus irmãos. Ali sou eu. Nós somos 4. 4. 2 irmãos e uma irmã. E uma irmã. Minha irmã mais velha. É aquela que faleceu? Essa faleceu ano passado. Aí esse é meu irmão mais velho. Ele mora no interior de São Paulo. Eu e o meu irmão mais novo, que tem uma empresa de publicidade lá em Mato Grosso do Sul agora. Um está em Mato Grosso, um está em Brasília. E um em São Paulo. E a sua irmã estava no Rio? A minha irmã estava em Mato Grosso também. Tinha ido para Mato Grosso. E ali sou eu no Elefante Branco aqui em Brasília, com a minha professora. Eu lembro do nome dessa professora, Cleide. E aqui no Elefante Branco. Eu acho que isso aí foi mais ou menos 1967, 68, por aí. Então você veio para Brasília. Meu pai veio servir aqui em 60 e pouco. Aí depois voltou para o Rio. Aí meu pai voltou em 72, se eu não me engano. Foi 72. E aí depois também voltou para o Rio. E aí eu só fui voltar para Brasília no governo Collor. Elefante Branco teve aqui, eu acho que Raimundo Ribeiro. Também estudaram no Elefante Branco? Acho que no Elefante Branco. Meu sogro deu aula lá no Elefante Branco. E essa era a sua professora? Essa era a minha professora, Tia Cleide. Tia Cleide? Tia Cleide. Você ainda lembra da Tia Cleide? Tia Cleide. Tia Cleide. Tia Cleide ainda está viva? Está por aí? Não sei. Se Tia Cleide estiver ouvindo a gente, Tia Cleide. Mas eu estou com essa barba branca, Tia Cleide deve estar uma senhorinha, né? Deve estar. Aí ela já tinha uns 24, 5. 80, 90. Não, a Tia Cleide já deve estar olhando a gente lá de cima. Não sei. Me perdoa, Tia Cleide, mas enfim. Claro que o Luiz Braga curte essa patota toda aí. Esse mais novo tem uma cara de danado, hein, Braga? Tem. Rapa do tacho, né? Ele foi era o que fazia o que queria. Aí, meu amigo. Essa turminha descendo pro médio devia fazer uma bagunça. Aqui, assim, minha irmã teve 2 filhas, meu irmão teve um filho e uma filha, eu tenho um filho e ele tem 2 filhas. O então, Braga também 3, tem uma cara 4, de 5, danado. 6, 7 netos nós demos aí pro pai e pra mãe. Todo mundo sorridente. Todo mundo alegre. Claro que Luiz Carlos Braga curte essa família Braga. Próximo diretor. São os responsáveis, né? Meu pai e minha mãe. Meu pai aí era aspirante na AMAN, né? Minha mãe era professora, normalista, né? Porque ele era do colégio militar e ela do colégio normal no Rio. Aí casaram cedo e tal. E tá aí, os responsáveis. Você tem os traços dos dois. Um pouquinho de cada um, né? Um pouco de cada um. Um pouquinho de cada um. É um jovem, né? Militar. Meu pai é aspirante. Aí, como eu estava como aspirante, ele já estava na AMAN. E aí resolveram. Sua mãe professora, normalista? Minha mãe professora. Aí só que eles casaram. E aí meu pai novinho no exército e tal. Mandaram ele, imagina nessa época aí, eles casaram em 1957, parece. 56. Meu pai foi mandado para Bela Vista, no interior de Mato Grosso. Imagina. Geralmente no início já manda para a fronteira. Né? E meu pai era de cavalaria, né? Então, o pessoal que fala quartel de cavalaria só em lugar longe, né? Mas tá aí. Então aí, hoje minha mãe tá viva, meu pai já faleceu, mas... Seu pai faleceu quando, Braga? Meu pai faleceu em 2002. 2002. Ele teve um câncer e brigou muito para, sabe... que fez todas as cirurgias que podia fazer, tudo, mas chegou uma hora que não deu mais. Descansou. E minha mãe tá super inteira, de vez em quando dá umas bobeiras lá, mas tá no Mato Grosso, que a minha irmã cuidava dela lá, né? A minha irmã faleceu, agora a minha sobrinha que tá cuidando. Sua irmã morreu de Covid, né? Minha irmã foi consequência da COVID, né? Ela teve essa síndrome respiratória, depois ela começou a sentir falta de ar,
e aí ficou na UTI. Eu também perdi minha prima esse ano, consequência da Covid. Claro que Luiz Carlos Braga curte esses pais maravilhosos. Papai, um jovem promissor. Isso. Tá uma jovem promissora, né? A gente dá para olhar nos olhares aí os sonhos deles, né? Duas pessoas que prepararam para construir uma família. Próximo diretor, 61 Podcast. Rapaz, eu curto demais. Você sabe que eu até comentei para você, eu falei, cara, algumas entrevistas, todas são interessantes, mas tem algumas que marcam a gente, que a gente, né, que você fica ligado ali, enfim, e independentemente de quem é e quem não é, cara, Ronan, tu é bom no que faz, meu irmão. Obrigado. Olha, você fala assim, o Alexandre Garcia Braga. Alexandre Garcia Braga e põe o Ronan junto com a gente. Quem sou eu? A gentileza desse Você tá fera, amigo. meu irmão, você tá fera. E tem tudo para cada vez. E olha, vou te falar, eu não sou empresário, mas se eu fosse empresário, eu começaria a ficar de olho nesse trem. Porque olha aí, ó. Quem não ficar, vai ficar para trás e depois vai querer correr e vai falar, amigo, agora não tem mais jeito não. Eu falo para as pessoas, eu encontro com os meus amigos na rua, eles falam, poxa, mas o programa tá tão bom, assistir lá. Eu falei, deixa um comentário, fala que você gostou, curte. Exatamente. Eu já falei. Porque assim, não significa nada para a pessoa, mas pra gente que eu falo, para vocês do podcast, significa muito você, apertar o ok, o joinha, se inscrever no canal, compartilhar. Até porque, Braga, você sabia que a verba do canal é destinada a ONGs protetoras de animais? Aí, olha que legal, cara, olha que legal, né? Não sabia, Eu faço a compra das rações e entrego nas ONGs de animais. Tá vendo? Então, quando você curte, quando você compartilha, quando você se inscreve, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Né? E eu e o Braga estamos aqui há mais de 2 horas, o 46º episódio, contando histórias de vida, porque eu amo novela. Eu amo novela. Porque o cara inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros. E às vezes na novela tem muitas coisas que acontecem ali que você vai se deparar na sua vida com situações semelhantes. Então você vai ver lá, geralmente o cara é pobre, conheceu uma menina, a menina ajudou ele, ganhou dinheiro, ficou bem de situação, aí aparece uma piriguete, ele larga a mulher, aí vai para a piriguete gasta tudo, depois ele fica sem nada. Então isso você vê na TV. Então quando você tá numa situação que você depara, você fala, opa, aquele personagem lá da Bíblia, aquele personagem da novela, né? Eu gosto muito de Davi, gosto muito de José, né? Me inspiro muito. Davi era um homem cheio de falhas. Né? Hoje eu estava ouvindo uma pregação em que falava que quando Davi foi transportar a arca de Deus, né? Que significava Deus ali para os povos de Israel, a arca não podia ser transportada por animais. Ela só poderia ser transportada por sacerdotes. E Davi foi inventar de transportar essa arca e colocou em cima de animais. E no meio do caminho, a arca balançou, foi cair, e um que não era sacerdote botou a mão na arca e morreu na hora. E Davi foi culpado ali pelaquela morte. Né? Então, mas sempre se arrependia, né? Sempre se ajoelhava no pé de Deus e sempre se arrependia dos seus erros. Então, eu sou uma pessoa cheia de falhas, mas Deus, graças a Deus, me deu um dom de olhar para o espelho e falar, você errou. Você precisa consertar isso. Volta lá atrás, volta a fita, vai lá atrás e conserta. Né? Quando uma pessoa falar para você, você está errado nisso, e você ficar com o coração duro ali e achar que você não está errado. Você ter o benefício da dúvida, porque só um falou. Mas quando 2 falar para você, liga a luz amarela. Quando 3 falar para você, você precisa mudar. Você precisa mudar. E, meu querido, a pior coisa que tem é quando uma pessoa tem um coração duro para mudanças.
Então você vai ser quebrantado, meu irmão. Deus vai te rachar no meio ali, vai te quebrar, vai te moer no pó. E quanto mais você resistir, pior vai ser. Né? Teve, na passagem da Bíblia também tem aquela passagem de Jacó, em que ele encontra com o anjo, e ele gruda com o anjo, rola com o anjo, até o anjo tocar na coxa dele, e ele ficou manco. Né? Porque ele não queria que o anjo fosse embora sem dar a bênção dele. Jacó era um malandro. Jacó era um personagem da Bíblia que enrolou seu irmão, enrolou seu pai, né? Tomou a primogenitude do seu irmão, né? Foi lá no pai cego e pediu a bênção da primogenitude. Então era um malandro. E aí, esse dia ele pediu para que o anjo curasse, tirasse essa malandragem dele. Esse espírito de malandro, de enganador que ele tinha com as pessoas. E ele se degladiou com o anjo ali, tanto que o anjo tocou na coxa dele e ele ficou ferido, ficou manco pro resto da vida. Então, mudanças são coisas que a gente tem que ter eternamente, aprender eternamente. Com certeza. Sabe, um garçom que te ensina, tem os ouvidos abertos para aprender. Sabe? O Braga me ensina tanto quando a gente conversa, e ouvir dele falar que eu posso acrescentar ele alguma coisa para mim, isso é muito bom, saber que eu estou podendo acrescentar para ele, para vocês em alguma coisa, e poder estar fazendo esse trabalho aqui, contando histórias de vida. Meu irmão, muito obrigado. Eu vou deixar essa câmera para você se despedir, e você deixa aí um recado para os nossos inscritos no canal, para os nossos jovens, estudantes de jornalismo, Legal. Seus fãs, as pessoas que te assistiram a vida inteira pela TV. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui ao Ronan, agradecer o 61 Podcast, fantástico esse bate-papo aqui, que se deixar a gente fica aqui até amanhã, é um papo gostoso, um papo entre amigos, e você que se acostumou a me ver todo dia na TV, no rádio, ouvindo rádio, eu agora estou parado, mas tem muita coisa boa vindo por aí. Então, essas coisas boas, rapidinho a gente entra em algum outro canal para avisar você, tá acontecendo isso, vai lá, confere lá. Enfim, é ter calma, não vou dar spoiler nenhum, vou segurar um pouquinho, mas a gente está no caminho, e eu acho que o mais importante para a gente entrar no caminho certo é você saber quem está te orientando para te levar para esse caminho. Eu hoje só tenho que agradecer. Desejo sucesso para todo mundo, desejo saúde, paz para quem está assistindo a gente, Papai do Céu no coração. E você que gosta de jornalismo, invista nisso, mas vista a capa da neutralidade. Aí o seu jornalismo vai conquistar todo mundo. E não adianta você querer levar notícia só para um lado da história. Leve a sua notícia, leve a verdade que acontece no país para todo mundo. É isso. Eu se ficar aqui agora, porque eu gosto de uma prosa, né? Não vou parar nunca. Então, beijo no coração de todos vocês. Conto com vocês. Continuem comigo. Rapidinho. A gente está aí. As redes sociais do Braga vai estar passando aí durante todo o decorrer da nossa entrevista. Braga, eu queria te entregar aqui o troféu 61 Podcast. Opa, tá vendo? Que você coloque lá ao lado dos seus muitos troféus engenhos que você tem. Eu vou te falar, eu acho que quando a gente vem aqui, quem tinha que dar um troféu pro Ronan era o entrevistado. E a gente sai daqui super feliz e ainda com essa maravilha aqui do 61 Podcast. Fantástico. Ronanzão, obrigado, meu irmão. Obrigado você, beijo no seu coração. A casa Tamo junto aqui sempre. É sua. Opa, tamo junto. Então vou trazer meus bichos para cá da próxima Pode vez. trazer. Traz lá o Joaquim. Vamos ver. Aí, Joaquim e Jorginho. Joaquim e Jorginho. Valeu, gente. Braga, obrigado. Obrigado a você. Esse foi o 46º episódio do 61 Podcast. Oferecimento dos meus patrocinadores Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, Acreditar Agência de Marketing, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, o energético zero açúcar, Steak Bull Churrascaria, melhor não há, agora Steak Bull Prime no Gilberto Salomão, Antigo Beer, a casa tá show, nota 10. Doces da Chefe e organizações Paulo Otávio, o meu muito obrigado. Curte, se inscreva no canal, deixe seu comentário
e até o próximo episódio com mais uma história nessa máquina do tempo que conta tantas vitórias, tantas dificuldades e tantas trajetórias. Um beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado.